Então, o mundo tinha essa atividade aqui, né? Bom, esse problema eu fiz dois problemas, né? Porque aqui tinha um A e um B, né? Então, eu fiz dois problemas. Tá. Então, aqui ele apresenta a ideia, apresenta um gráfico, né? Corresponde ao saldo da balança comercial entre 1994 e 2013, né? Então, um saldo da balança comercial, né, ele pode ser lido, né? Ou seja, o saldo, né, com o que se exporta menos o que se importa, né? Beleza. Então, basicamente, essa é a ideia básica por detrás do saldo, né? Então, quando ele é negativo, tá, é porque se importou mais. Quando ele é positivo, é porque se exportou mais. Bom, e aí então ele pede na letra A, né, sobre o ano de 1998, né? E no ano de 1998, né, o saldo dele, né, então a letra A, o saldo dele foi menos 6.600, né? Esse foi o saldo. Bom, dessa maneira, né, o que ele está perguntando, né? Bom, esse foi o saldo. E o Brasil exportou 51 milhões. Então, a exportação foi de 51. Menos a importação, né? Que é a pergunta que ele está falando, que ele está fazendo para nós, né? O que se importou? Bom, então, né? Se eu exportei 51 milhões e mesmo assim eu tive um déficit, né? Então quer dizer que a importação só pode ser 51, mais. Professor, desculpa interromper. Vale? Sim, é 51, sim. 51 e 100. Beleza. Uh, então, aí 51 e 100. E, oh, e é isso, né? Daí é só fazer uma continha. E aí, dessa maneira, né, o que se importou foi 0,0757, né? Beleza. Então tá, então isso é o que se importou. Então, se importou mais do que se exportou. Beleza. Tá, na letra B, o que nós temos? Vamos olhar para 2013. Em 2013, né, o Brasil importou 239, né? E ele quer saber qual foi a exportação. Então, vamos lá. 2013, né, o saldo foi de 260. Tá? Ou melhor, 2.600. O saldo foi de 2.600. Então, se o saldo foi bem pequenininho, linguadinho, 2.600, né, milhões de dólares, né, ele quer saber quanto se exportou. Então, exportou menos o que se importou. 239,624. Ou seja, o que se exportou? O que se exportou foi 239, né? Pode ser só um pouquinho diferente. Tanto faz, né? Somar um com o outro com um, que dá na mesma. Mas é por 239,624. Eu faço assim, por quê, né? Porque é aquela ideia, né? Tá subtraindo, passa somando, né? Lembra aquela passou para o outro lado da igualdade, passa somando. É o que aconteceu aqui, né? E aqui é uma. Eu não está falando resolvendo equações. A gente pode fazer isso aqui sem falar de equações.
Mas a minha ideia é que a gente já vá beliscando nesses tópicos, né? Então, é uma equaçãozinha bem simples, né? É uma equação, é uma expressão, né, genérica, né, de um fato. Então, aqui está subtraindo, passa somando. Né? Ah, professor, mas eu não pensei assim. Correto. Não está errado. Né? Mas, se a gente fosse fazer, né, bem detalhadinho, chegamos aqui. Bom, então, as exportações é somar tudo isso aqui, né? Então, no final vai ser 24. Vai ser 2. Vai somar um, vai ser, acho que outro 2, né? E aqui já me perdi. Né? 2, 4, 12, vai mais um. Aí esse 2 aqui vai aqui é 12. Aí vai ser 4 e 2. Acho que é isso, né? Me corrijam se eu fiz a conta errada. Isso? 24, 20. Isso aí. Isso aí, Beleza. isso aí. Isso aí. Então tá. Beleza. Então tá. Então é um exercício bem simples, né? A gente vê que a gente pegou a informação. Agora, alguns não devem ter se dado conta que tem uma equaçãozinha, mas não tem problema, né? Mas é uma outra forma de pensar. São muitas maneiras de pensar e a resposta tem que estar correta. E quando eu digo são muitas maneiras de pensar, a maneira de pensar de A e B pode ser diferente. A minha maneira de pensar e a maneira de pensar, sei lá, do João Vitor pode ser diferente. E vamos chegar na mesma resposta? Vamos. Vai estar correto? Sim, se a lógica estiver correta. Né? A lógica, estando correta, está tudo correto. Bom, aí deixando mudo mais uma continha, né? Bom, aqui a gente vem, né? Primeiro, o que está nesse parênteses? Menos 4. 5 menos 9 sobrou menos 4. O que está nesse segundo parênteses? 2 menos 7, tá? Menos 5. Então, menos 3 menos 4 mais 5, né? Então, menos 3 menos 4 dá menos 7. Mais 5, isso aqui dá menos 2. Então, vamos falar de uma outra situação. Então, tá. Vamos finalizar ou falar de uma outra situação, que é a multiplicação, né? A multiplicação é uma operação bem importante e é uma explicação de divisão, e elas trazem uma situação que vem acompanhado com a gente sempre, que é a questão da regra de sinais, né? Então, na regra de sinal da multiplicação, a gente está acostumado que, né, quando eu somo, quando eu multiplico, né, com sinais positivos, multiplicação de sinal positivo gera um número positivo, né? Isso aqui, né, é fácil de enxergar, né? Se, né, eu olho, né, geometricamente, né, que é mais 2 vezes mais 3, né? Então, é eu fazer saltos, né? Eu vou fazer 3 saltos à direita, né? Quando eu estou olhando para o sinal positivo, eu estou saltos à direita, né? Então, estou fazendo saltos à direita, então fazendo 3 saltos à direita de quantas unidades? 2 unidades. Aonde eu vou parar? Eu vou parar em 6. Então, saltei uma unidade, saltei uma vez de tamanho 2. Saltei outra vez de tamanho 2. Saltei outra vez de tamanho 2. Cheguei em 6. Tá? Bom, mas agora sim, eu vou fazer esses saltos, vou fazer esses 3 saltos. Né? Aqui ele diz que eu vou fazer esses saltos de tamanho menos 2. Só que eu vou para mais 3, né? Ou seja, né? Ali tem um problema de, de sinal, né? Ou seja, eu vou saltar para a direita mais 3 unidades
Mas eu vou saltar para a direita 3 unidades, mas as unidades são... Vou saltar 3 vezes à direita, tá? 3 vezes. Mais 3, eu vou saltar 3 vezes. Mas cada salto vai ter tamanho menos 2, ou seja, eu vou andar para a esquerda. Tá? Então, quando eu vou dar 3 saltos, no final das contas, são 3 saltos de 2 unidades à esquerda. Tá? Então, para onde vai parar? Isso vai parar em menos 6. Tá? Então, eu vou estar dando essa briga entre os dois sinais, né, vai me levar à esquerda. Tá? Vai para menos 6. Da mesma maneira, né, se eu tenho 2 unidades, agora aqui fica a interpretação vai ser mais simples de entender, né? Porque eu vou estar andando com 3 saltos à esquerda, né? Ou seja, 3 saltos à esquerda, né? Porque é negativo. De tamanho 2. Ou seja, qual é o tamanho do salto? 2. Ou seja, esse aqui é o passo. Né? Qual o tamanho? 2. Então, de novo, eu vou voltar em 6. Por isso que, quando eu multiplico com sinais diferentes, eu vou ter um número negativo. Então, multiplicar com sinal diferente é um número negativo. E quando eu tenho agora menos com menos? Né? Quando eu tenho menos com menos, o que acontece? Eu vou no sentido, eu vou saltar, né? Eu vou saltar 3 unidades à esquerda, né? Eu vou mudar o sentido, eu vou 3 unidades à esquerda, mas com 2 unidades. E esse salto vai ser de 2 unidades, né? À esquerda. Então, o que acontece? Esse sinal, como eu estou mudando, né? Como eu estou fazendo esse salto aqui à esquerda, ele muda a intenção da unidade, então é como se eu estivesse subtraindo 3 vezes o menos 2. Então vai ficar menos menos 2, mais 2, menos menos 2, mais 2, menos menos 2, mais 2. E sobrou, então, o mais 6. Tá? Então, por isso que, quando eu estou multiplicando com sinal negativo, né? Quando eu multiplico com um sinal negativo, isso vai me dar um número positivo. E isso vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Então, tanto a multiplicação quanto a divisão vai valer a mesma coisa, certo? Então, por exemplo, se eu tenho menos 4 com menos 9, isso aqui vai dar mais 36. Isso aqui dá 39, certo? Aqui, menos 4. E aqui, menos 9 vezes mais 5. Então, isso aqui vai ficar menos 45. Tá? Esse menos 45, com o menos 4, vai ficar menos 49. Certo? Aqui também, de novo, né? Sem nenhum mistério, sem nenhuma dificuldade. Né? Mas, enfim. É sempre importante a gente, aqui no caso, quando a gente está trabalhando com um negativo, dar uma lidada com os parênteses, né? Porque às vezes os parênteses eles podem, né, mudar o resultado. Aqui. Vamos ver de novo aqui mais algumas situações, né? Então, quando eu tenho uma situação como essa, lembrando, o parênteses é uma prioridade. Né? Então, eu tenho menos 4 vezes. Essa situação aqui, menos 9 vezes, ou melhor, menos 9 mais 5. Então, como a prioridade é resolver parênteses, eu vou ficar com menos 4. Né?
E aí, aquela situação que a gente tinha antes, né? Eu tenho menos 4 vezes menos 4, 16. Né? Ah, professor, mas se eu tivesse menos 4 vezes menos 9 mais 5. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, são coisas totalmente diferentes. Se eu tivesse uma situação como essa, a primeira coisa que eu iria fazer, a primeira coisa que deve ser feita é a multiplicação. Tá? E aí, nesse caso aqui, seria isso aqui. Tá? 41. Certo? Agora, então, se eu tenho parênteses, a prioridade é o parênteses. Se eu não tenho parênteses, a prioridade é a multiplicação. Aqui, eu não tenho parênteses. A prioridade é a multiplicação ou a divisão? Quando tem multiplicação e divisão, como aqui, a gente vai seguir a ordem de operação como está dita. Tá? Posso pegar menos 3 vezes 8, menos 24. Dividido isso por menos 2. Menos 24 dividido por menos 2 dá 12 positivo. Se eu tivesse pensado pela outra ordem, se eu tivesse pensado primeiro fazer divisão, menos 3 vezes, quanto é que é 8 dividido por menos 2? Menos 4. Menos 3 vezes menos 4, mais 12. Então, quando eu tenho multiplicação e divisão assim, não interessa a ordem. Tá? Vamos começar pela ordem que a gente está lendo. Mas quando eu tenho a multiplicação ela tem a prioridade. Como, por exemplo, aqui. A minha multiplicação tem a prioridade. Então, dividido por 4 menos 12, menos 5. Então, 4 vezes 3 deu 12. Esse sinal negativo vai acompanhando. Tá? Então, a prioridade é a multiplicação. Depois que eu tenho a prioridade, a minha prioridade foi a multiplicação, sobrou só parênteses. Então, a prioridade fica dentro do parênteses. E isso aqui vai ficar 4 menos 12, vai ficar menos 8. Então, 4 menos 12, menos 8. Bom, agora, eliminado o parênteses, nossa prioridade é o colchete. Bom, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma divisão e eu tenho uma subtração. Entre uma divisão e uma subtração, a prioridade é a divisão. Então, a minha divisão vai ficar 16 dividido por menos 8, menos 2. E aí vem o menos 3. Então, aqui, a nossa prioridade foi a multiplicação. Depois, a prioridade foi o parênteses. Agora, a prioridade é a divisão. Aí, sobrou 15. Menos 3 com menos 2. Menos 5. E agora, o que acontece? Eu tenho 15 dividido por menos 5, menos 5. Então, qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade é a divisão. Eu tenho uma divisão e uma subtração. A minha prioridade é a divisão. Então, sobrou menos 3 com menos 5. Tá? Então, 15 dividido por menos 5 dá menos 3. Subtraindo de menos 5, minha resposta final vai ser menos 8. Então, aqui a gente também já falou, né? Retomou, revisou, né? Essa ideia básica de que quais são as prioridades. Né? A prioridade, né? Sempre, né? As prioridades, né? São sempre a multiplicação, né? Ou seja, multiplicação ou divisão, e depois, né? E depois a adição, né?
ou subtração. Certo? Então, essas são as prioridades. E também, como prioridade, está dentro do parênteses, depois que está no quociente, depois que está na chave lá fora. Bom, uma outra operação bem importante, né, é a potenciação. Então, a potenciação ela é uma sequência de multiplicações, né? E aí nós temos, por exemplo, né, A na N. Né? O A é o que a gente chama de base, e o N é o que eu chamo de expoente. Certo? Então, o N é quantas vezes eu faço a multiplicação. Então, por exemplo, né, se eu tenho 3 na quarta, vou fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Multiplicando isso, eu tenho 81. Eu tenho 5 na terceira. Tenho 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho 25. Tá. Algumas observações que são importantes, né? E a minha base ela sempre tem que ser diferente de zero. Escrevo isso, eu quero dizer que eu não tenho base zero. Tá? Base zero, a base zero não interessa, né? Porque zero elevado, né? Qualquer coisa vai ser zero, a quase qualquer coisa, né? Quase tudo. Zero elevado a quase tudo é zero, porém, zero elevado a zero não existe. Né? Se você colocar na calculadora zero elevado a zero, a calculadora vai retornar como erro. Então, por isso que aqui nessa primeira observação, a gente tem que pontuar isso. Né? O A tem que ser diferente de zero. E assim, qualquer coisa elevado a zero que não seja um zero, vai te dar 1. Então, por exemplo, se você botar na calculadora 1.000 elevado a zero, né? Se eu botar aqui 1.000 elevado a zero, isso aqui vai ser 1. Tá? Isso aqui é uma propriedade bem importante lá da propriedade das potências. Tá? Então, qualquer coisa elevado a zero é 1. Né? Qualquer coisa entre aspas, né? Porque zero elevado a zero não existe. Né? Sempre é bom lembrar, zero elevado a zero não existe. É um resultado que não é definido. E qualquer coisa, aí sim é qualquer coisa elevado a 1, é qualquer coisa, pode, né? Botar 1.000 elevado à potência 1 é 1.000, certo? Beleza. Então, o nosso maior problema é a potenciação de número negativo. Quando eu estou lidando com um número negativo, a gente vai ter que olhar para o expoente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho menos 3 elevado à quarta potência, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, o que acontece? Isso aqui dá mais 9. Mais 9 com menos 3 dá menos 27. Eu vou ter um número positivo somado com um negativo. Agora eu vou ter esse negativo com esse negativo. Então, vai ficar mais 81. Tá? Se eu tenho menos 5 ao cubo, né, o que aconteceu? Aqui vai ficar mais 25. Multiplicado com o menos 5, vai ficar o menos 125. Ok? O que a gente verificou aqui? Né? Que, ora, a potenciação de um número negativo dá um valor positivo, ora, a potenciação de um número negativo dá um número negativo. Quando é uma coisa e quando é outra coisa? Bom, vamos generalizar, vamos escrever isso de forma geral. Generalizando, se eu tenho um número negativo elevado a um índice par, 4, isso vai me resultar no número positivo. Se eu tenho um número negativo elevado a um índice ímpar, isso vai dar um número negativo, certo? Então, e aí entra uma outra contradição,
Contradição não, né? Vai ser contradição é quando o aluno coloca na calculadora isso e a calculadora me retorna menos 16. A calculadora está correta, porque menos 2 na quarta, como está aqui, é menos 16. Ah, professor, mas você não me disse há pouco tempo que menos 2 elevado à quarta era mais 16? Sim. Então, por isso que eu estou dizendo. Se eu escrever menos 2 na quarta assim, é menos 2, né? Eu estou me referindo a essa operação que eu estou fazendo aqui. Tem menos 2, 2, 2 e 2. Né? 4 vezes. Menos 2, 2, 2, 2, 4 vezes. Isso dá menos 16. Se você coloca isso na calculadora dessa maneira, ela vai entender que você está levando a quarta potência só o 2. É isso que está sendo entendido. Né? Então, a escrita, repara, tanto a escrita de menos 2 elevado à quarta potência, assim, quanto que você diz para a calculadora ou computador, elas são similares. Né? Eu estou incidindo a potência só sobre o 2. Quando eu estou escrevendo assim, eu estou incidindo a potência só sobre o 2. Agora, se eu coloco parênteses, a calculadora também vai ter que te dar a resposta correta. Que agora eu estou incidindo a potência aonde? Em tudo. E aí é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Isso aqui vai dar 16. Então, se você for lá na calculadora e fizer isso aqui, opa, se eu botar menos 2, né? Não, menos 16. Se eu botar menos 2 elevado a 4, a calculadora vai me retornar 16 tranquilamente. Certo? Então, isso aqui é um detalhe importante que a gente tem que começar a levar em consideração na hora que a gente vai usar a calculadora, na hora que a gente for usar, resolver continhas, né? E dar importância ao parênteses para fazer a conta certa. Tá? Bom, então, vamos fazer algumas continhas. Vamos ver o que acontece aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui, menos 4 ao quadrado. Então, esse menos 4 ao quadrado não está se referindo, ou seja, menos 4 ao quadrado não é a mesma coisa que menos 4 ao quadrado. Então, pela mesma lógica, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é menos 16. Mais, agora, menos 3 na quarta, isso sim, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E isso aqui sim é mais 81. Mais porque meu índice ou melhor, o meu expoente é par. Então isso aqui ficou mais 81. Certo? E aí, então, o grande, o, o grande finale, né? 81 que tiro 16. Se eu tiro 10, se eu tiro 10 de 81, dá 71. Se eu tiro 6 ainda, vai ficar em 65. Beleza. Então tá. Vamos lá. Então agora aqui. Eu tenho menos 4. Menos 4 elevado ao cubo. Tá? Vamos ver aqui o Edilson. Fale, Edilson. No outro exemplo que tu tava ali, professor, só uma pergunta. Então, Ah, quando tu tiver, por exemplo, dentro do parênteses, são todos os mesmos, tipo, tudo menos 2, menos 10. E quando sim, não tiver, é só o primeiro, é correto? só o primeiro. Exatamente, Show de exatamente. bola. Beleza, então. Tá? Então tá. Feito isso. Tá. Então aqui, então menos 4 ao cubo. Isso aqui vai me dar, é negativo ao cubo. Então a resposta vai ser um número negativo. 4 ao cubo
dá 64. Tá? Então, menos 4 ao cubo dá menos 64. Menos 1 na sexta, bom, 1 elevado a 6 vai dar 1. Mas menos 1 elevado a 6 vai ficar um valor positivo. Tá? Menos 3 na quarta, então, menos elevado à quarta potência, ou seja, a uma potência par, isso aqui é positivo. Então, isso aqui dá 81. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho menos 64, mais 1, você pode fazer menos 63, menos 81, certo? E aí, se eu tenho menos 63 mais 81, isso aqui vai ficar um valor negativo, né? Então, isso aqui vai ficar 4 e 144, né? Se não me falha a memória. 4 aqui e 14 ali. Beleza. Então, ficou um valor negativo. Agora aqui, né? Se eu tenho 4 na terceira, aqui eu tenho menos 4 na terceira. Então, fica menos 4 vezes 4 vezes 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ó, continua menos 64. Né? Ah, mas ali com parênteses também deu menos 64. Sim, porque eu estou trabalhando com número com expoente ímpar, né? Expoente ímpar não muda o sinal. Né? O maior problema é quando o nosso expoente é par. Menos 1 elevado a 6 de novo, né? 1 na 6, menos 1 a 6 é menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1, menos 1. E menos 81, né? Então, agora, vai ficar menos 65, né? Menos 81, né? Então, agora vai ficar menos 146. Beleza. Então, repara, né? A mudança, o fato de usar ou não usar parênteses, isso pode sim, né? Aqui na hora de fazer a potenciação, né? Pode alterar sim nossos resultados. Beleza. E tá. Então, para finalizar, não tem mais, daqui a pouquinho a gente vai finalizar. A gente vai começar a falar dos números racionais. Então, a gente falou dos números inteiros, o que pega muitos números inteiros é essa questão das regras de sinais, né? As regras de sinais, da multiplicação, da potenciação, elas, na verdade, são uma só regra, mas elas vão estar presentes com a gente tem que saber lidar com elas, saber interpretar elas quando a gente usa a calculadora. Mas os números racionais, ele é um conjunto numérico que amplia, né, agora o nosso horizonte, porque eu posso ter agora frações. Eu posso fracionar um número inteiro. Tá? Eu não preciso pegar, né, o todo. Eu posso pegar uma parte dele. Né? Eu preciso pegar agora sempre uma pedra. Eu posso pegar meia pedra. Né? Então, o conjunto dos números racionais, que já são as frações de números inteiros, né? Implica que os números inteiros vai ser absorvido, né, pelos números racionais. E os números racionais, então, como eles correspondem às frações, né, eles vão ser nada mais do que o conjunto de todos os números que podem ser escritos como a razão de números inteiros. Né? Então, é o conjunto das frações. E ele só pode ocorrer desde que a divisão seja diferente de zero, né? Porque eu não posso dividir nada por zero. Então, se você colocar na calculadora, for fazer uma divisão por zero, a calculadora vai te dar erro. Se botar 20 dividido por zero, a calculadora vai te dar um erro. Né? Então, a gente estava aqui, agora os naturais foram absorvidos pelos inteiros,
E agora os inteiros vão ser absorvidos pelos racionais, que agora é hora de a gente começar a fracionar as coisas. Então, os números racionais, eles também são positivos e negativos, né? Ou seja, você pode ficar devendo frações, né? E eles são compostos, né? Pelas as divisões, né? Elas são compostas. Eu posso dividir, eu faço a divisão, né? Aqui o traço da fração é uma divisão, e eles são compostos, então a divisão vai me resultar em dízimas periódicas, né? Então, por exemplo, se eu divido 1 por 3, faço a fração 1/3, né? 1/3, eu vou ficar com 0,3333 infinitamente. Né? Ou seja, isso aqui é uma característica bem clara do número racional. Ou seja, ele virou uma dízima periódica, ele vai ficar sempre se repetindo. Né? Quando eu tenho uma dízima não periódica, aí eu não tenho número racional. Né? Por exemplo, a raiz de 2. Né? A raiz de 2, né, não é um número racional. Se você colocar na calculadora raiz de 2, ele vai estar 1,41 e mais um monte de coisa. Já não lembro de cabeça. E vai ser números que não vai existir uma periodicidade. Você não vai poder. Não existe essa periodicidade. Ou outro número famoso que é irracional é o π. Tá? É 3,14, 15, 9 e assim por diante. Ou seja, ele não tem uma periodicidade. Tá? Então, ele não é um número racional. Então, por exemplo, a raiz de 2 está aqui, o π está aqui. Né? Ou seja, ele não forma dízima periódica. Ele não consegue ser escrito na forma de fração. Aí, quando eu digo fração, é porque tanto o numerador quanto o denominador da fração são números inteiros. Então, aqui eu tenho as frações. Né? E aqui eu tenho os números positivos e negativos. Então, todo mundo aqui também pode ser número positivo e negativo ali. As contagens. Tá? E assim a gente consegue enxergar todo o conjunto dos números reais, a grosso modo.